Bem-vindos a mais um programa Minutos de Mediação. Hoje, nosso entrevistado, como não pode ser diferente, alguém de grande relevância no cenário do direito, porque mediação faz parte do direito também. Vamos falar sobre algumas questões relativas a advogados. E quem melhor do que o Dr. Peter Souza, que é advogado, professor, especialista em processo civil, sócio fundador da Peter Souza Sociedade de Advogados, foi vice-presidente da subseção Santana na OAB de 2016 a 2018 e atual presidente da subseção de Santana na gestão 2019-2021. Um excelente representante da OAB santanense. Bem-vindo, doutor Peter Souza. Muito obrigado, doutora Márcia Reicher. Saudações a todos. É uma honra muito grande estar participando deste programa em nome da OAB, subseção de Santana. Gostaria de saudar a todos os advogados e advogadas e todo o público que assiste o seu programa. Gostaria de, em nome da minha diretoria, a subseção Santana, ela é uma subseção pujante. Nós contamos hoje com 6.128 advogados e advogadas inscritos na subseção e nós não conduziríamos e não podemos conduzir esta subseção sozinho. Ao meu lado, ombreando comigo, nós temos o vice-presidente, doutor Oswaldo Corrêa Vieira, doutora Riva Vaz, secretária-geral, doutora Cláudia Areia, secretária-geral adjunta, e o doutor Olício Sabino Mateus, que é o nosso diretor tesoureiro. E a subseção Santana, na gestão, conforme a doutora Márcia falou, nós tivemos a gestão 2000, que foi até 2018, estava como vice-presidente, e hoje, 2019 e 2021, como presidente da subseção. Antes de alçarmos, quando a advocacia entender que podíamos fazer melhor como presidente à frente da subseção, até no período de pré-eleitoral dessa gestão, nós tivemos como mote da campanha melhorar o que está certo e mudar o que não está. E isso nós vamos fazer até o final da gestão. Então, quanto vice-presidente, nós tínhamos lá a nossa plataforma e, enquanto presidente, damos continuidade àquela plataforma, que é melhorar, fazer o que há de melhor para a advocacia santanense. Mas o que é uma subseção? Qual que é o espírito, a razão da subseção? A seccional, nós temos a seccional paulista com 243 subseção. E há a necessidade de interiorização, descentralização e difusão e presença da OAB seccional em todo o estado. Por isso que existem as subseções como um braço forte da OAB seccional na tarefa de difundir tudo que a Ordem dos Advogados está fazendo. Assim como a OAB, a subseção está voltada para a ampliação, consolidação da cidadania e nunca descuidando da luta por uma justiça mais ágil, uma justiça eficiente para todos os jurisdicionados. Então, neste sentido, nós entendemos, através de reuniões, delineamos aquilo que será feito para toda a advocacia, especialmente para a advocacia santanense. Então, nós temos as nossas palestras, os nossos cursos, e gostaria de falar de algumas pessoas sem as quais a subseção não caminha, que são as comissões. A subseção Santana tem 46 comissões. Dentre elas,
a própria doutora Márcia participa conosco da comissão de mediação. Sem o trabalho das comissões, dos presidentes de comissões, a subseção, ela evidentemente, ela não caminha. Então, vai o meu agradecimento a cada um dos presidentes e membros que compõem as 46 comissões da subseção Santana. Só no ano de 2019, doutora Márcia, nós arrecadamos 0,5 tonelada de alimentos não perecíveis para atender aos necessitados aqui da Zona Norte. E esses alimentos foram arrecadados através de palestras, através de encontros, então não é cobrado. O que é cobrado? 1 quilo de alimento não perecível. E aí nós estamos atendendo também este lado, a função social da advocacia. Seguindo a premissa da gestão anterior, nós estamos com uma nova casa. Esse projeto foi aprovado na gestão anterior, enquanto vice-presidente fazia parte do grupo também. Foi aprovado o projeto de mudança da nossa sede. Estamos com uma sede bem imponente, uma sede que vai ao encontro da dignidade da advocacia. Estamos localizados em frente ao Fórum Regional de Santana. Fácil acesso ali, está no fórum, para ir à casa é bem mais perto. Na sala dos advogados, dentro do fórum, nós seguindo ainda o projeto anterior, nós fizemos a sala da amamentação, a advogada pode utilizar dessa sala, nós temos sala de reuniões lá para os advogados atender seus clientes lá, coletar no fórum, atende seus clientes na sala, enfim. Nós estamos fazendo de tudo para que a advocacia seja melhor atendida. E nesse momento de pandemia, não é diferente. É um momento onde assola toda a sociedade, o mundo, e com a advocacia não é diferente. Nós temos aí advogados, sobretudo os autônomos, as advogadas que estão trabalhando em home office, levaram seus escritórios aí para casa, estão atendendo os clientes, os filhos, dada a ausência aí de profissionais aí domésticos para atuar. Então, nós disponibilizamos no trabalho home office dos nossos colaboradores o WhatsApp, telefone da subseção, as redes sociais da subseção, para que a advocacia não deixe de ser atendida neste momento difícil, onde os profissionais autônomos da advocacia estão aí tendo muitos aí seus contratos suspensos. Então, todos nós temos que dar as mãos, e a OAB Santana está de mãos dadas com a advocacia. Estando de mãos dadas com a advocacia, obviamente que o jurisdicionado, que é a ponta, que é através da advocacia, do escritório de advocacia, que as demandas entram, e o advogado, ali no seu atendimento, no atendimento privado do seu escritório, presta esse serviço de natureza pública, levando as demandas ao Poder Judiciário. De sorte que o advogado, o advogado e a advogada não podem ser colocados à margem deste processo desde a entrada da demanda no Poder Judiciário. É um tema que mais à frente nós vamos debater, doutora Márcia, mas coloco aí à disposição da doutora para perguntas naquilo que pudermos responder. Bom, diante de tudo que o senhor colocou até agora, né, e que eu sou testemunha, porque a convite da presidente da Comissão dos Mediadores lá de Santana, que é a doutora Jandra Tibes, eu fui convidada para integrar, né, essa comissão, e a gente percebe o acolhimento, porque eu sou da OAB Central, sou cadastrada lá, mas isso não foi um impeditivo
nem nada que modificou o acolhimento que eu tive na OAB Santana. Então, eu tenho a OAB Santana hoje como um braço da OAB Central, para mim, como uma subseção de coração, porque eu sempre fui muito bem recebida lá, muito bem acolhida, inclusive pelo senhor como presidente, que sempre participa dos eventos lá, faz questão de nos prestigiar, isso é muito importante, né? Para a gente seguir aí com a nossa entrevista, que eu acho que é importante, né? E que aí, brilhantemente colocado, todo o trabalho que o senhor faz, e é fato, isso é constatado mesmo, né? Hoje existe um grande problema, né, da advocacia frente a essas questões da mediação no Sejusc, onde é possível que uma pessoa vá lá, faça o seu pré-processual, uma reclamação, ele vai sozinho, junto com o mediador, a outra parte também vai sozinha, e eles tentam aí alinhavar uma mediação, que eu costumo dizer que deve ser juridicamente possível, né? Mas que não necessariamente tem esse olhar, porque nem todos os mediadores são advogados, né? Então, qual seria o seu olhar para essa falta de advogados para o atendimento ao público nos postos do Sejusc? Qual é essa dificuldade que a gente tem de colocar como obrigatório a presença dos advogados no Sejusc para auxiliar as sessões de mediação? Doutora Márcia, excelente pergunta. Nós estamos num momento de pandemia, né? E a consolidação da cidadania e a agilidade nos processos, ela está comprometida por este momento único em que o mundo vive e com a advocacia não é diferente. Existe uma cobrança por um atraso, vamos dizer assim, eu já vou chegar na tua pergunta, na tua resposta, existe uma cobrança por uma morosidade na justiça. E os advogados, eles são muito cobrados, até nas redes sociais existem memes que o advogado está lá no seu social, está lá no seu carnaval e alguém pergunta: doutor, o senhor por aqui, como está o meu processo, né? É aí uma brincadeira que se faz, né? Como se o advogado ele fosse o único responsável pela agilidade do processo de seu cliente. Quem dera fosse assim, né? Porque muitas vezes, quando a causa é recebida pelo advogado pro êxito, o advogado ele é, juntamente com o teu cliente, um dos maiores interessados para que a demanda seja solucionada de maneira mais ágil. Então, há sempre essa cobrança. E este débito acaba recaindo para o advogado, para a advogada, quando não vejo isso como justo, porque o advogado ele não trabalha sozinho, ele depende de todo o arcabouço, todo o poder judiciário, serventuários, juízes e muitas vezes o cliente, até pela confiança, pois ele trouxe a causa para o advogado, ele cobra deste profissional uma agilidade. Então aqui também vai o meu protesto contra esse tipo de cobrança em favor da advocacia. E eu não vou falar da advocacia do top dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e não vou falar do advogado, eu vou falar do advogado médio. O advogado médio, o advogado e a advogada, seu escritório médio, sofre muito com isso, porque ele tem que dar essa resposta desta agilidade para o seu cliente. Só que ele desconhece, o cliente desconhece esse arcabouço de recursos, de quantas varas nós temos, por que ali anda e aqui não anda o meu processo. Então, eu gostaria
de fazer até um desafio para toda a comunidade jurídica que tire esse peso só do advogado. Ninguém sabe, como nós sabemos, doutora Márcia, quanto o advogado sofre para que o processo ande. Quantas determinações antes da sentença existem que obstam que o advogado dê ao seu cliente, ao jurisdicionado, uma prestação jurisdicional mais rápida, até porque depende disso. Então, só conhecendo o Poder Judiciário, a falta de funcionários, só conhecendo muitas vezes as decisões que nós temos que nos submeter ou não, ou recorrer delas, tudo isso explica que por que o advogado ele não deve receber esta carga sozinho. Então, há que se ter uma compreensão do trabalho do advogado e da advogada. A sociedade, a comunidade jurídica tem que entender este profissional advogado, o que ele passa com a tua demanda, desde a distribuição até uma sentença, até um trânsito em julgado. Então, esta compreensão por parte do Poder Judiciário, ela tem que existir. E a reboque desse meu desabafo, dessa minha colocação e desse meu entendimento, está a questão atinente ao Sejusc. O Sejusc é óbvio, é claro, cristalino, como a luz do sol, que deve existir, deve ser reconhecida como obrigatória a presença do profissional advogado, advogada, no Sejusc. No dia de 7 a 10 de novembro agora de 2019, na cidade de Atibaia, houve o 39º Colégio de Presidentes de Subseções da capital. Esse colégio ele reuniu 243 subseções de todo o estado de São Paulo. Qual foi o tema? Inclusive a subseção de Santana. Qual foi o tema deste colégio? Onde lá estavam não só as subseções, mas a diretoria da seccional, a diretoria da CAASP, da OAB-Prev, da Escola Superior de Advocacia, todos reunidos lá em Atibaia, de 7 a 10 de novembro do ano passado, para discutir democracia, garantias institucionais, mercado de trabalho e tecnologia. E houveram vários painéis, os assuntos nesses temas foram discutidos à exaustão por aqueles que vivem a advocacia, por aqueles que respiram a advocacia, com todo o apoio da nossa diretoria seccional, a quem eu saúdo também a presença do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e toda a sua diretoria, que lá também estavam apoiando a advocacia. Deste encontro, que durou de 7 a 10, surgiu a Carta de Atibaia, da qual fizeram os membros que compuseram a comissão de redação da Carta de Atibaia. Dentre eles estavam o presidente Santana. Eu estava lá representando, não só Santana, mas estava representando a advocacia junto com os colegas nessa difícil missão da redação da carta, de tudo aquilo que foi discutido nesses dias, né? E aí, dentre os considerandos, constou da Carta de Atibaia, que é função precípua da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa e o zelo pela a defesa intransigente da democracia
Estado democrático de direito, da Constituição e seus princípios e regras. E ficou consignado na carta que se deve reiterar, e aí o papel fundamental e indispensável da advocacia na solução de conflitos em todos os espaços da justiça, inclusive nos ambientes de mediação e conciliação, tendo em vista a formação profissional da advogada e do advogado, voltado à orientação dos cidadãos para a melhor resolução da disputa, garantindo-lhes seus direitos democráticos e de cidadania. Rejeitar de forma veemente a manifestação contrária de quem quer que seja à aprovação do projeto de lei 80 de 2018, que de forma clara visa defender a garantia do cidadão, de receber orientação técnica adequada para a solução do conflito perante o Sejusc. Essas foram as considerações da Carta de Atibaia. O que eu vejo, doutora Márcia, é que há um entendimento aí dos contrários à obrigatoriedade do advogado na participação, que o advogado vai atravancar, que o advogado vai, de certa forma, atrapalhar aquele processo, o processo da mediação, o processo da solução do conflito, quando muitas vezes isso não ocorre. Porque o advogado, não obstante a sua formação, nós não tivemos, eu sou advogado aí há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, e nós não tivemos aquela formação da mediação. Então, muitas pessoas veem o advogado como aquele paladino da justiça que vai lá para o embate, que vai lá para o confronto. Não vem, muitas vezes, o advogado e com aquele que vai efetivamente contribuir para os métodos consensuais da solução do conflito. Chegou advogado, hoje não vai ter acordo. E muitas vezes não é assim. Claro está, isso para mim está claro, nítido, que entendo uma disposição, entendo uma solução do conflito, serei eu o primeiro a propor a contratação de um profissional da mediação para que venha auxiliar, até no meu escritório, que venha auxiliar. Claro está que esta solução de conflitos, eu entendo claramente que deve ser submetida ao profissional da mediação. Eu tenho acompanhado várias palestras, vários workshops de profissionais da mediação. A maestria, o tato, o talento desses advogados para a solução de conflito é muito bonito, é um trabalho lindo, nos mostra coisas que nem a parte, às vezes, o advogado não está vendo. Então, da mesma maneira que este profissional tem que ser contratado, pode ser contratado e orienta a contratação do profissional especializado na comissão, na solução consensual dos conflitos, desde o escritório, eu entendo também que o advogado, ele tem que estar lá, ele tem a sua contribuição. Então, aqui vai também o meu segundo apelo para que a comunidade, os mediadores, os responsáveis pela mediação em todo o território nacional, não vejam o advogado como um adversário da mediação. Não veja o advogado, veja no advogado uma engrenagem. Um parceiro da sessão de mediação. O advogado tem que ser um parceiro, né?
Perfeito, perfeito. Então, essa consciência também, ela tem que existir com relação aos métodos consensuais de solução de conflito. Porque o advogado, ele O é... senhor me permite uma parte, e isso Tá. eu falo com o meu olhar de advogada, né? Eu, esse ano aqui, eu já bati 41 anos de advocacia. Então, quando eu tive a minha formação como advogada, eu tive essa formação de combater, né? Como um gladiador, propriamente dito. Eu tenho que ver sangue, eu tenho que ver morte do outro lado, né? E essa é a ideia que muitas vezes a gente vende para o cliente. Pode deixar, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. O que eu acredito que seja de suma importância e deveria ter um grande apoio, inclusive da Ordem dos Advogados, muito mais efetivo, né? É trazer esse advogado para o conhecimento. Os advogados, eles imaginam que eles têm que fazer um curso para ser mediador. Ele não precisa fazer um curso para ser mediador. Ele tem que, às vezes, fazer um curso para entender das ferramentas da mediação, da sua importância na sessão de mediação, e aí sim ele vai somar. Porque, infelizmente, eu, enquanto atuo como mediadora, muitas vezes, infelizmente, eu vi colegas nossos que entram e falam: não, meu cliente não vai falar nada, eu não vou deixar fazer acordo. E a gente percebe que geralmente é aquele advogado mais velho. O mais novo não. O mais novo ele já chega, ele já foi, como diz o Dr. Kazuo Watanabe, né, ele já foi lavado. Então ele já tem essa ideia de que a mediação é um bom negócio para ele, que ele está ganhando os honorários dele do mesmo jeito, se ele resolver rápido ou se ele resolver em 10 anos. Eu falo que é uma conta matemática, né? Eu, às vezes, viajo, já fiz algum interior aí pela OAB, fazendo uma palestra advogando em tempos de mediação. Como que vai ser esse advogado agora, nesse momento de mediação? Então, nós temos que nos reciclar também, não só ir contra, e o apoio da OAB para que abra o espaço para a gente possa trabalhar também no Sejusc. Eu acho que seria essa a melhor conversa, porque nós estaríamos lá a pedido do cliente e trabalhando de uma maneira muito mais ativa, né, no sentido de solucionar, deixando de lado esse perfil de guerrear, né, o perfil agora de pacificador. Então, o que a OAB poderia fazer no sentido de conscientizar todos? Gente, tem que se atualizar, tem que entender, porque a gente sente a resistência de muitos advogados mais velhos, né? Os novos não, os mais velhos. O que a OAB poderia fazer nesse sentido de preparar o advogado para essa vanguarda do direito, né? Que alguns anos atrás estaríamos na vanguarda, a vanguarda chegou, né? O futuro chegou. Então, hoje, mediação, conciliação, procedimentos online, como fica esse advogado que se recusa a se atualizar e continua querendo guerrear? O que a OAB poderia fazer nesse sentido, né? Tá. Nós, voltando a falar da pandemia, a pandemia nos ensina muito, está nos ensinando muita coisa, né? E nos ensinou, muitos de nós, a conviver com a tecnologia, com as conversas, as palestras virtuais. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que usar esta tecnologia para que a OAB, através das suas subseções e através das suas comissões, e aí especialmente da comissão de mediação, fomentar cada vez mais esta conscientização, e nós estamos fazendo um trabalho, um estudo para que seja implantado na OAB Santana, para que os cursos, por exemplo, nós temos audiências virtuais. Então, hoje está todo mundo atrás de como faz a audiência virtual. O que eu preciso ter para fazer a minha audiência virtual? Como que eu preciso? Por quê? Porque é uma necessidade.
A necessidade obrigou que o advogado corresse atrás de como fazer audiência virtual. Então, o advogado está louco atrás de descobrir essa maravilha, como que eu faço, porque eu não quero deixar de fazer audiência. É uma necessidade minha. Então, nós temos que enxergar os métodos de conciliação como uma necessidade também para o advogado. Então, nós temos, e a OAB Santana vai fazer isso cada vez mais, de trazer uma palestra ou um curso para o advogado, advogada, não só dos métodos consensuais, como que se desenvolve métodos consensuais e tal, mas tem aquele advogado que não quer aprender. Tem advogado que quer ser mediador. Muitos advogados querem ser mediadores. Mas tem um advogado que não quer. Então eu entendo que esse advogado que não quer é aquele advogado que chega lá com os olhos fechados para a mediação, para os métodos consensuais. Então o papel da OAB, assim como trouxe aos cursos de audiência virtual, é trazer um curso para esse advogado entender a necessidade do método de conciliação, dos métodos consensuais de conciliação. Porque quando esse advogado que chega e fala e fecha os olhos e bloqueia a mediação, ele começar a não ser um profissional que vai entender, que vai ser o mediador, que quer ser mediador, mas tem essa parcela, esse filão aí, desses advogados, que eles têm que entender o que a conciliação vai trazer de frutífero para o seu cliente, para o escritório, para o cliente e para todos, porque a justiça começa a funcionar de uma maneira melhor, com uma visão melhor. Então, a OAB pode sim contribuir para isso, e a OAB Santana está e continuará, intensificará até conversando lá com a doutora Janda, esses cursos para que esses advogados possam entender melhor sobre a mediação, sobre os benefícios da mediação. Né? Então, exatamente, é um benefício, né? Um benefício para ele, porque ele ganha mais rápido, menos trabalho. Se ele fizer uma conta matemática, se ele pegar, por exemplo, R$3.000 de uma açãozinha básica e dividir por 3, 4 anos e dividir por mês, quanto ele ganha por mês? No entanto, se ele comprar os R$3.000 e conseguir em 1 ou 2 sessões de conciliação, quanto ele ganhou? Então, é esse olhar mais empresarial do advogado, né? Eu não tenho só que brigar, eu tenho que resolver. Eu sou contratado para resolver. Eu fiz uma palestra uma vez com alguns advogados do Demarest, a Rudalvin, né? Eu estava lá também, porque eu também já sou dinossauro, né? E aí, o que eles colocaram? Que a questão não é o quanto cobra, como faz, é mostrar para o cliente trabalho. Quando a gente mostra que trabalhou no caso dele e depois oferece as possibilidades de meios alternativos, ele vai ajudar a escolher, ele não vai desvalorizar o nosso trabalho, que é o grande medo do advogado, é ser desvalorizado, né? Que é o que falou, se é uma mediaçãozinha, uma conciliaçãozinha, e não é isso, toda conciliação é uma mediação, que ela é importante, né? Pelo menos para aquela pessoa que vai buscar a solução no judiciário, né? Mas é isso, eu acho que é esse olhar que o advogado mais antigo e que não foi preparado para esse momento e também não se interessou em se preparar, ele que tem que ter esse olhar para que a gente avance no sentido de agilidade para a nossa profissão, né? Enquanto profissionais. A gente vê na medicina que se faz operação à distância, né? O cara está num lugar no país e opera aparelhos em outro país que está dentro da pessoa. Por que nós, advogados, vamos ficar ainda como éramos antigamente? Nós também queremos operar à distância. É isso. Nós vamos conseguir fazer alguns serviços com menos trabalho, mas não menos importância. Um bom trabalho, mas mais rápido. Vantagem para todo mundo, inclusive para o próprio cliente, que com certeza vai falar, olha, procura aquele advogado, porque ele não enrola, ele resolve rapidinho.
É isso, é esse olhar que a gente tem que ter, né? Enfim, mas é complicado, né? E aí, vamos aí para a gente poder finalizar, senão a gente estoura muito o nosso tempo. O que é... Bom, eu falaria com o Dr. Peter pelo menos um programa de 3 horas, sem sombra de dúvida, né? Porque nós temos assunto. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né? E aí, para a gente encerrar, né, o que a OAB pode fazer, né, para facilitar para o cidadão, né? A OAB de Santana. O que a OAB pretende lá em Santana fazer para que o cidadão tenha um bom acesso à justiça, né? Quando se fala de acesso à justiça, é uma questão muito delicada nesse nosso país. Eu volto a dizer, eu volto a tocar no ponto com relação ao olhar que se tem, que o judiciário, ao olhar que se tem sobre a advocacia, né? Enquanto não se compreender definitivamente que o advogado é indispensável à administração da justiça, enquanto não se entender que o advogado, o Poder Judiciário, Sejusc, o advogado ele faz parte desta engrenagem de uma maneira harmônica, nós não vamos ter o acesso à justiça da maneira com que nós almejamos, né? Tem até um livro muito interessante que eu recomendo, que é do Dr. Olício Sabino Mateus, que é diretor da OAB, que é o Acesso à Justiça, Ficção ou Realidade? Então, essa pergunta que eu gostaria, inclusive, de deixar no ar para todos nós que fazemos parte desta engrenagem do Poder Judiciário, desta responsabilidade de dar essa prestação jurisdicional aos nossos clientes. Hoje, o acesso à justiça, ele é uma ficção, é uma realidade. A OAB, ela, voltando à tua pergunta, doutora Márcia, ela propicia o convênio da assistência judiciária. Todas as subseções, a OAB, o advogado, o Estado ele tem que distribuir a justiça, e aí, não conseguindo na sua plenitude, vai se valer do convênio da OAB com a Defensoria Pública. E aí vai toda a minha homenagem aos advogados e advogadas que participam desse convênio da Defensoria Pública, onde os honorários eles são bem menores do que a tabela onde se cobra particularmente. Entre parênteses aí, vamos lá, meio que um SUS aí, mal comparando, onde o jurisdicionado vai buscar, não tem condições e vai buscar auxílio do Estado. E o Estado, nesse convênio com a Defensoria, o juiz nomeia um advogado inscrito, lá pela OAB, inscrito, a dar essa prestação. E aí, o advogado, ele se doa. O advogado, às vezes, ele coloca do próprio bolso o dinheiro dele para atender aquela causa das pessoas necessitadas que batem à porta da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública. E o que esses processos demoram, às vezes são processos longos, e o advogado ele tem que ter um respaldo da Defensoria, principalmente quando das certidões, do pagamento dos honorários por aquele serviço, pelaquela prestação de serviço de relevantíssimo valor social. E o que a OAB faz através da Comissão de Defensoria? Ela assessora os advogados quanto ao recebimento desses honorários. A OAB apoia os advogados para que esses honorários sejam recebidos de maneira mais ágil. Porque muitas vezes ele trabalha hoje, terminou hoje a sentença, acabou o processo hoje, ele vem a receber daqui a 2 meses.
A OAB está trabalhando para Verdade. que isso diminua. E isso diminuindo, este prazo diminuindo, o advogado estando feliz com o convênio, recebendo com mais agilidade do convênio, isso vai estimular a mais advogados participarem do convênio, se o convênio realmente dá esse respaldo, para mais advogados participarem deste convênio, e aí garantir o acesso à justiça. Porque sem advogado não se faz justiça. E a OAB está com os olhos voltados para este profissional que é responsável, mais uma vez, não canso de homenagear aos inscritos na Defensoria, presta um serviço de relevante valor social. E tem que ter um olhar diferente para esses advogados, esses colegas. Bom, doutor Peter, o senhor falou agora do slogan da OAB, né? Sem advogado não se faz justiça. Você veja que o slogan, ele já era um slogan de vanguarda, né? Desde a sua criação. Porque não se faz justiça nem pública e nem privada. Então, mesmo a mediação, a conciliação ou a arbitragem em câmaras privadas, também a necessidade dos advogados, porque são os advogados que vão dar validade jurídica ao ato, né? Que não precisa, às vezes, em câmara privada, de reconhecimento de firma, mas se ele é feito na presença dos advogados das partes, quem melhor do que esse advogado para validar o ato, né? Eu sempre falo, quando eu gosto muito dos meios alternativos e sempre trabalhei em câmara privada dos últimos 20 anos, eu sempre falo, uma câmara privada deve fazer questão da presença do advogado, porque sem o advogado não se faz justiça, nem pública e nem privada. Ele é a peça fundamental, é o técnico, é o que conhece, é o que vai saber fazer com que aquele resultado seja, se necessário, exequível na justiça. Então, eu não posso fazer qualquer coisa. As pessoas têm, às vezes, um entendimento errôneo que para trabalhar, por exemplo, como um arbitragem, não precisa entender de direito. A lei não exige, mas se você quer ser um bom árbitro, você precisa. Da mesma forma, um mediador. Qualquer pessoa pode ser mediador. Eu entendo que eu preciso ter noções básicas de direito, do direito que eu pretendo auxiliar terceiras pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Fica aqui o nosso desabafo, né? O seu e o meu, para o melhor acolhimento do advogado nas sessões, mas, por outro lado, que os advogados também entrem nas sessões prontos para colaborar, né, e não ir contra, e talvez até com uma capacitação, não diria nem de um grande curso, mas o básico, né, para saber o que se faz na sessão de mediação, o mediador validar a presença do advogado para que ele se sinta empoderado também, não só as partes, né? A mediação tem a mania de jogar o poder para a parte e o advogado fica lá perdido e nós não estamos acostumados a ficar em segunda linha. Nós somos operadores do direito, tal qual um juiz, um desembargador, um ministro, um advogado, um mediador também. Então, como não existe hierarquia, a gente tem que se tratar com respeito, todos, né? Tanto o advogado que entra na sessão como o mediador que recebe esse advogado. E eu acho que aí a gente consegue esse futuro brilhante, né, que é do direito, no sentido de garantir acesso à justiça para todo mundo com o advogado, que seria a maravilha do mundo, né? Perfeito. Perfeito, doutor Márcio. Mas eu sou um otimista, eu já percorri aí alguns anos da advocacia aí, eu tenho certeza absoluta que essa questão do Sejus, que vai ser chegaremos ao entendimento e não estará longe o dia que advogados e mediadores estarão trabalhando, advogado da sua maneira obrigatória com seu cliente, estará trabalhando cada vez mais em consonância, o advogado absorvendo esse entendimento, estará trabalhando em consonância com, com o Sejusc para essa melhor prestação jurisdicional, que é o que nos interessa. O que nos interessa é a ponta, não é o Sejusc,
não é a OAB, não nada. O que nos interessa é a ponta, é o jurisdicionado, em suas várias pessoas, suas várias anseios, é o jurisdicionado. E ele será atendido cada vez melhor, porque eu tenho certeza, eu confio nesta harmonia. E eu acho Bom, que nós estamos doutor, partindo para o final, eu acredito, é isso? exatamente. Partindo para o Eu só final. queria, então, agradecer a sua presença, né? Eu já havia feito esse convite há algum tempo, mas a gente não conseguia essa agenda para poder realizar essa entrevista, que eu acho de suma importância para o canal, porque eu tenho muitos advogados inscritos no canal. E depois que eu fui para participar da comissão na OAB Santana, ficou muito claro para mim, por esse acolhimento, o trabalho brilhante que a OAB Santanense tem feito, não só em favor da população, mas principalmente em favor dos advogados, né? Com respeito às prerrogativas, a todas as comissões, né? Nós nos sentimos importantes dentro da Comissão Santana. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua participação. Espero que a gente possa fazer outros temas, outras entrevistas, porque o seu conhecimento é brilhante, de fato um esclarecimento didático de um professor, né? E quando não é só um advogado que fala, mas sim um advogado professor, esse resultado é brilhante com certeza. Muito obrigado, doutora Márcia. Gostaria de parabenizar pelo canal, está crescendo a cada dia. Nós temos a oportunidade aí de observar aí a credibilidade do teu canal. É uma honra para a OAB Santana tê-la como membro da nossa comissão de mediação. Deixar aqui uma palavra a todos os advogados e advogadas, especialmente os advogados de Santana, dizer que essa diretoria não está poupando esforços e nós estamos à disposição da advocacia nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site, nós temos o WhatsApp da subseção e nós não vamos descansar e nós não vamos medir esforços para atender cada um dos advogados inscritos na nossa subseção de Santana. Problemas virão, turbulências podem ocorrer, mas nós estamos lá porque nós gostamos do que fazemos. Nós fazemos um trabalho voluntário e fazemos de coração para você, advogado, para você, advogado. Então, conte conosco e até breve, uma próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora Márcia. Eu que agradeço. Bom, pessoal, como vocês viram, a entrevista foi sensacional. O Dr. Peter foi extremamente esclarecedor. Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo você na nossa próxima entrevista. Até lá!